emagrecer e ganhar massa muscular ao mesmo tempo. Será que dá? Eu sou a doutora Heloísa Liz, especialista em emagrecimento e ganho de massa muscular. E eu já coloquei aqui no YouTube 2 vídeos onde eu falo sobre 5 erros que você comete ao tentar ganhar massa muscular e 5 erros que você comete ao tentar emagrecer. Então, no episódio de hoje, eu resolvi juntar esses 2 assuntos porque eu recebo muitas dúvidas sobre isso na minha caixinha de perguntas do Instagram, no consultório de pacientes que eu recebo todos os dias, e eu vou contar a verdade para você nesse vídeo de hoje. Quando a gente fala de emagrecimento e ganho de massa muscular ao mesmo tempo, algo que vocês precisam ter em mente é que não adianta a gente ter um déficit calórico muito importante para isso, porque é uma variável imprescindível para emagrecimento exclusivamente, e também não adianta a gente fazer um superávit calórico muito grande, que é uma variável que nós precisamos para ganho de massa muscular. Então, o que eu faço com essas 2 informações, já que em teoria são princípios opostos, quando eu quero emagrecer e ganhar massa muscular ao mesmo tempo? O princípio básico para isso é a gente direcionar primeiramente o seu treinamento para que a gente tente atingir esse objetivo. Como? A gente vai definir bem os treinos focados para força, e a gente vai definir bem o que a gente vai fazer de aeróbico e endurance, tá? A priori, separando isso em dias opostos, para que nesses dias opostos nós tenhamos dietas direcionadas para tal. Então, dia de treino de força, a gente joga um pouco mais de caloria, joga um pouco mais de proteína, joga um pouco mais de carboidrato para, naquele dia, a gente tentar fazer ali um ciclo de hipertrofia. Quando a gente se volta para o cardio, para os exercícios de endurance, a gente já dá uma reduzida na quantidade de calorias, dá uma reduzida ali na quantidade de carboidrato, é claro que isso é feito individualmente para cada um, para que dessa maneira a gente consiga organizar ali uma hipertrofia e um emagrecimento. Então, primeiramente, defina o treino, periodize bem os treinos e faça treinos bons, faça treinos fortes, porque não adianta a gente implementar uma estratégia nutricional, principalmente para um objetivo um pouco mais complexo, que é esse, se você não tem um treino adequado, não tem uma dieta alinhada para cada definição de dia aí do que você vai treinar na academia. Quando eu falo que nos dias de cardio a gente deve melhorar ali a quantidade de calorias, isso não significa que a gente vai cortar os carboidratos ou diminuir drasticamente. Muito pelo contrário, a gente vai colocar esse carboidrato, porém a gente vai direcionar o melhor horário e o melhor tipo de carboidrato para atividade física. Então, falando de endurance, falando de aeróbio, o que a gente faz? A gente usa carboidratos com índice glicêmico mais baixo para que ele dure ali todo o treinamento, para você ter energia durante todo o seu cardio, fazer um cardio bom e potencializar essa queima. Então, não é simplesmente a gente diminuir por si só. A gente pode fazer uma diminuição diária, mas o horário que a gente vai colocar esse carboidrato é extremamente estratégico para que a estratégia toda ela se cumpra com efetividade. Outro ponto importante é a gente cuidar dos micronutrientes, né? Então, independente do dia de cardio ou de treino, é importante que a gente atinja as quantidades necessárias de vitaminas, de minerais para conseguir fazer esse processo. Então não é só a gente se preocupar com carboidrato, proteína e gordura, né? Só com macronutrientes. Os micronutrientes eles têm desempenho fundamental para que tudo isso aconteça de maneira efetiva. Como vocês já perceberam aí, dieteticamente a gente tem que fazer um contrabalanço ali, né? Então você vai ter uma dieta bem definida para um dia de força, uma dieta bem definida para um dia de aeróbio. Independente dos dias, a gente tem que tomar bastante cuidado com a quantidade de proteína. Então, essa proteína, ela deve ser fracionada ao longo do dia, certo? Para que a gente consiga ter ali o resultado que a gente quer. E não adianta consumir quantidades de proteína muito elevadas e nem quantidade de proteína pequena. Muitas vezes vocês pensam que é só tacar proteína em tudo ali, e não é bem assim que funciona. A gente também tem um limiar, né, de consumo de proteína. Então, o que a gente recomenda ali para treino de força? De 2 a 2,3 gramas de proteína por quilo de peso para conseguir fazer esse processo. Quando você joga muito mais que isso, em teoria, não é tão bom do ponto de vista de hipertrofia. Então, você não vai conseguir mais hipertrofia necessariamente porque você está consumindo muito mais proteína do que esse recomendado. Talvez seja mais interessante utilizar as calorias
que você utilizaria consumindo mais proteína do que o recomendado, transformando essas calorias em carboidrato para ter mais energia. Então, todo esse contrabalanço vai fazer esse resultado acontecer. Outro ponto importante nessa estratégia toda para ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo é a questão da balança. Porque eu sei que vocês ficam meio loucos, endoidados ali. Eu quero ver o meu número na balança subindo, ou eu quero ver meu número na balança descendo drasticamente. Isso não vai acontecer. Inclusive, a tendência é que o seu peso continue basicamente ali a mesma coisa, tendo variações pequenas quando você usa esse tipo de estratégia. Porque já que você vai perder gordura e ganhar massa muscular, porém a gente já assumiu que a gente não vai ter um resultado muito explosivo para as duas coisas, o ideal é que o seu peso ali continue mais ou menos a mesma coisa que ele já está naquele momento. Quero ir embora. Raiva! Algo que eu quero salientar aqui para vocês. Não é porque eu falo que é possível você emagrecer e ganhar massa muscular ao mesmo tempo, que isso seja o mais indicado para absolutamente todas as pessoas. Tem paciente que chega no meu consultório e ele quer basicamente ditar para mim qual é a estratégia que eu vou utilizar para ele. Então ele chega para mim e fala, eu quero uma dieta que vai me fazer emagrecer e ganhar massa muscular ao mesmo tempo, sendo que às vezes eu olho para aquele paciente e eu vejo um senso de urgência muito maior da gente iniciar, por exemplo, um protocolo mais incisivo para hipertrofia ou um protocolo mais incisivo para ganho de massa muscular do que a gente fazer esse contrabalanço. Por quê? Esse contrabalanço ele acontece, a gente pode ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo, só que nós vamos ter resultados ligeiros em cada uma das coisas. Então você não vai necessariamente ganhar muita massa muscular e perder muita gordura ao mesmo tempo. Pelo contrário, né, indivíduos aí, principalmente que não fazem uso de esteroide anabolizante, isso não acontece. Então a gente tem resultados ligeiros no ganho de massa muscular e resultados ligeiros no emagrecimento. Então é muito importante a gente definir o que você quer. Você quer focar em emagrecimento? Então tem estratégias melhores para a gente conseguir fazer você perder um pouco mais de gordura do que você perderia nesse contrabalanço. Para hipertrofia, a mesma coisa. É uma estratégia que é possível, é uma estratégia que é aplicável, mas não necessariamente isso vai ser o melhor para você. Embora a maioria das pessoas queira emagrecimento e ganho de massa muscular, mas às vezes é interessante a gente nichar. Então vale a pena também a avaliação do nutricionista, vocês escutarem a gente, pelo amor de Deus, que a gente vai saber o melhor caminho para você naquele momento. Então, resumo da ópera, se você quer perder gordura e ganhar massa muscular, ao mesmo tempo a base vai ser o seu treino específico para isso e ter dietas diferentes, tá? Calculadas para você, para suas necessidades, nesses dias de maneira bem direcionada, fracionando proteína e se preocupando também com vitaminas, minerais, sem pensar só em carboidrato, proteína e gordura, e não necessariamente ficar atacando proteína em tudo, às vezes utilizar um outro macronutriente para contrabalancear seja interessante para o seu resultado. E já que eu tô falando aqui que o treino é um dos pilares ali para o nosso resultado, eu decidi assim, agora, de última hora, gravar um vídeo com o meu treino, porque eu tô utilizando essa estratégia no momento, para mostrar para vocês o que realmente é um treino de verdade, voltado para esse objetivo. Então, vou soltar aqui no YouTube mais para frente, já ativa o sininho aí para você não perder as notificações, porque esse treino vai ser de grande importância para você entender, né, como você tem que fazer o seu treino ali. Vou tentar fazer isso com acompanhamento de um personal para explicar para vocês, né, algumas estratégias aí. E espero que vocês tenham gostado. Beijo da Nutri.